Shalom, aqui quem fala é o Sarge. Vou dar o início ao vídeo da série, da parte 64 da nova era, a preparação para a nova ordem mundial. Como já citado anteriormente, a parte 64 tinha sido bloqueada do YouTube por alegações de suposto discurso de ódio, coisa que não tem nada a ver. Mas isso já foi esclarecido no vídeo anterior. O vídeo anterior a esse que está no canal. Esse vídeo foi bloqueado, eu upei ele no Deposit Files. O link está na descrição do vídeo aí, quem quiser baixar. O Deposit Files é um pouco complicado o processo de baixar ele, por causa que vai aparecer download gold ou download regular. Vocês têm que clicar no download regular, esperar 5 segundos, no PC são 10 segundos, no celular são 5. Passados esses 5 ou 10 segundos, vai aparecer aquela questão de captcha, de eu não sou robô. Aí você clica, aí sim vai aparecer a oportunidade de baixar o vídeo, não tem erro. Mas enfim, né? Entrando no tema do vídeo, eu acho que foi necessário fazer toda aquela linha do tempo da família Rothschild, primeiro para mostrar o poder dessa família, e segundo, para todos poderem ver eles por trás dos eventos que ocorreram desde quando a Ordem Illuminati foi criada e tal, para a gente poder rastrear a história da nova ordem mundial. Obviamente que eles tiveram vários aliados no decorrer da história para conseguir o sucesso da sua nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela já existe há muito tempo. Com o passar das décadas, as suas agendas vão sendo implantadas de forma gradual. O Adam Weishaupt, que era o criador da ordem, ele era um judeu, ele era filho de um rabino judeu, já mostrado. Ele era filho de um rabino judeu, só que o pai dele morreu quando ele era muito novo. E nisso ele foi adotado, entre aspas, quem criou ele foi o padrinho dele, que era cristão, ele era católico. E colocou o Adam Weishaupt para estudar numa escola jesuíta. Só que com o passar dos tempos que o Adam Weishaupt foi se graduando nesse ensinamento jesuíta, nessa universidade em Ingolstadt, ele acabou se rebelando contra o catolicismo, o cristianismo, e começou a estudar esoterismo e iluminismo, né, que é o cerne da ordem Illuminati, da maçonaria, que é o humanismo, né, o homem como centro de tudo e tal. E com o aprendizado dessas doutrinas, desses ensinamentos, ele passou a odiar a ordem estabelecida no mundo ocidental, que era o cristianismo, e começou a querer abolir a monarquia, a soberania das nações, queria destruir todas as religiões para criar um sistema novo, que seria o sistema dele, né, e tal. E ele tinha esse intuito, criou a Ordem Illuminati, e ele tinha como um parceiro, um patriarca da família Rothschild. O termo Rothschild significa escudo vermelho em alemão. Esse termo já era usado, se eu não me engano, no século XV já por descendente dele. Só que tinha entrado em desuso, e ele adotou novamente quando começou a crescer no comércio, na porta, na fachada do seu comércio. E desde então esse nome é usado até hoje por essa família, que está envolvida no decorrer dos séculos na nova ordem mundial, a ordem Illuminati, que hoje é o sionismo, né? É um termo que pode ser usado para a ordem Illuminati, o sistema do sionismo, que quer criar uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial já existe, e essa ordem Illuminati ela implantou o caos durante os séculos, financiando guerras. Isso aí tem o decorrer da série aí, os capítulos anteriores, né? Desde o século XVIII, com a sua parceria do Adam Weishaupt com o patriarca, o Meyer Amschel Bauer, e com os filhos do Meyer Amschel Bauer e tal, que são a sua segunda geração, que são os 5 filhos que foram espalhados pela Europa para criar grandes impérios bancários,
continuou na Alemanha, em Frankfurt, outro foi para a Itália, outro foi para a Áustria, outro foi para a França, outro foi para a Inglaterra. Os remanescentes são França e Inglaterra, que ficou, não precisava mais de ter sistemas nesses outros países, porque esse sistema, esses dois grandes sistemas bancários, eles expandiram de forma assustadora pelo mundo, e hoje essa família tem bancos em mais de 40 países e tal. Eles têm conexões com bancos centrais, por aí vai, como a gente já mostrou na série, né? Então a gente precisou de mostrar toda essa linha do tempo histórica, sem teoria, 100% baseada em fatos, para a gente poder ver que essa família está envolvida desde o princípio da nova ordem mundial, e que eles tiveram seus aliados, como já citado, né? Mas acabaram conseguindo esse grande império das elites que dominam o mundo. Foi preciso fazer todo esse rastreamento, essa busca pela história, para a gente ver que conspiração não é teoria. Essa família de fato é envolvida na ordem Illuminati. Ela e seus aliados conseguiram estabelecer um império gigantesco pelo mundo, e hoje eles dominam tudo que a gente possa imaginar, desde mídia, universidades. A ideologia deles é uma forma de mostrar que, entre aspas, eles estão onipresentes, entre aspas, né, por causa desse simbolismo deles de um olho, que alude ao símbolo do olho de Horus, né? Que também está na nota de $1, pirâmide com o olho que tudo vê, etc. Para aludir a isso. Eles são como se fossem onipresentes, eles comunicam entre si por meio de simbolismos e tal, além de fazer um controle mental com as massas para abraçar o seu simbolismo e suas ideologias. Eles têm obsessão em destruir as pessoas, os valores, os princípios bíblicos, né, mais conservadores. Eles têm obsessão com o controle populacional. Eles gostam de dominar as massas por meio de manipulação, né, psicologicamente. Eles estão estupidificando as massas, deixando as massas alienadas para ficar fácil o controle das mesmas. É um sistema muito inteligente que, por várias etapas, de forma sutil e tal, eles conseguiram estabelecer esse sistema, essa nova ordem mundial, passar das gerações, vamos dizer assim. Eles também conseguem a questão de privatização. Os Rothschild são pioneiros nisso, e é uma forma de quebrar soberanias nacionais, esse lance de privatização. Eles falam de livre mercado, mas o livre mercado é uma grande ilusão, pelo fato das mega corporações tudo pertencer às elites. Uma empresa é dona de várias e várias e várias outras. Por exemplo, a Johnson & Johnson é dona de várias outras empresas menores, e por aí vai. Eles querem manter, né, essa hegemonia no poder econômico e político. Eles querem demolir qualquer coisa que também tenha resistência contra eles e tal, que possam sugerir uma ameaça, uma oposição. Eles gostam de dividir para conquistar. Só que, por meio dos séculos, eles conseguiram dividir as massas, né? E dessa forma as massas acabaram aceitando a sua agenda e tal, suas ideologias, suas causas. E era isso que eu estava falando no vídeo, mostrando de forma mais explícita, né, com imagens. O que eu estou falando aqui eu estava mostrando por imagens e tal. Eles financiam vários movimentos, várias agendas, ideologias. Eles manipulam, né, a sociedade, o mundo que a gente vive hoje. E por causa dessa manipulação que muitas pessoas não conseguem ver, que eu acredito que seja a maioria da humanidade. Por isso que eles são chamados de gado, eles seguem em manada, onde um vai, outro vai atrás e não questiona nada. Isso ocorre também no meio da própria resistência, supostamente resistência anti-Illuminati. Várias páginas, movimentos desinformantes que têm muitos seguidores, eles propagam desinformação, os seguidores vão atrás, tipo assim, eles acreditam cegamente nessas informações, melhor, desinformações propagadas, e
e vão compartilhando, sem pesquisar, sem saber se é verdade. E aí gera um demérito para a teoria da conspiração, ou melhor dizendo, para as conspirações, que elas acabam sendo vistas como teorias da conspiração por causa das falácias desses informantes, que tem muitos seguidores, e pelo fato desses seguidores não questionarem nada, eles vão passando essa desinformação para frente e tal. E assim, além da resistência estar infiltrada da propaganda de desinformação, é a própria elite e suas marionetes deturpando os valores bíblicos, gerando um ódio de forma absurda no mundo. E essas agendas da elite visam destruir, deturpar, né, os conceitos bíblicos, os conceitos morais, até mesmo econômicos, porque rola muita desigualdade no nosso mundo. A economia, cada vez mais a gente vê pobreza no mundo, fome. A própria Bíblia mostra como Deus vê negativamente os reis, príncipes, que é o termo usado para líderes, como eles oprimem o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado. Mostra de como Deus vê de forma negativa. E é isso que a gente vê no mundo de hoje. Essa opressão, o pobre e o necessitado não tem cuidado sobre eles. A Bíblia ensina como um líder justo deve se portar, mostrando que deve ser justo a princípio de tudo. E tem mandamentos da Torá que diz que é uma realidade, que sempre vai ter pobre, tal, mas que é a oportunidade da pessoa que tem a mais poder ajudar o pobre. Só que não é isso que a gente vê no mundo hoje em dia. Por isso minorias possuem a maior riqueza do mundo, enquanto a maioria não possui nada comparável à riqueza que essa minoria possui. Para conseguir essa doutrinação, o título do vídeo chamava, né? É algo parecido com a aceitação da agenda, não, é o sucesso da agenda. Realmente, de fato, a gente consegue ver que as grandes massas, que antes viam certas coisas como tabus na mente deles, não é porque a mídia passou, a mídia, a realidade em volta deles, começou a doutrinar, começou a buzinar na cabeça deles de forma repetitiva, eles passaram a aceitar. São pessoas sem informação, sem conhecimento, sem discernimento, sem personalidade e muito menos sem temor a Deus, sem amor a Deus. Porque elas verem essas coisas como normal, elas têm que estar totalmente afastadas do Criador, não é mesmo? Então, por esses tempos, o povo aceitar, existe uma tática que a elite usa para conseguir essas metas aí, bater essas metas, que acho que é o plano das 6 etapas para mudança de comportamento. Etapa 1, alguma coisa que é vista como um tabu, né, igual eu falei, que ela é tão absurda que ela não deveria ser nem discutida em público, mas acaba que é discutida em público, e ela é defendida por um especialista, entre aspas, respeitado por essas massas. Esse especialista vai defender esse tema em público. Defender, talvez a princípio não, mas aí vai pôr em debate, tentando mostrar que essa tal prática não é tão absurda assim, que se deve debater ela assim, para que tenha um consenso sobre ela. Aí a etapa 2, a princípio, o público fica chocado. Etapa 3, só pelo fato de tal assunto absurdo ser levado a debate, já faz com que ele seja mais aceitável. Etapa 4, o fato do assunto ser repetidas vezes discutido, já mostra que ele pode ser aceito, já começa a ser aceito. Só pelo fato dele estar sendo debatido, discutido, já mostra que tem possibilidade de aceitação dele. Etapa 5, por tanta repetição de tal assunto, as pessoas já não ficam mais chocadas com ele. A etapa 6, as pessoas já não ficam mais, não estão mais indignadas com tal tema, porque elas já aceitaram ele. Elas tentam arrumar uma forma de colocar ele na sociedade, igual a gente está vendo aí. Várias agendas sendo implementadas, sendo aceitas pelas grandes massas. Até mesmo o simbolismo do olho tem em todo lugar hoje em dia.
as pessoas não sabem nem a origem do que estão fazendo, mas pelas escrituras, o Eterno, bendito seja Ele, não toma o pecado, o pecador por inocência, e pratica tal ato. Existe diferença do pecado voluntário e do involuntário, mas ambos têm a sua consequência. O povo de Israel, por exemplo, em Oséias diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, ou seja, estava em alcance do povo buscar o conhecimento e evitar tal acontecimento, tal consequência do tal pecado dele. Então tem nosso alcance sempre evitar o mal. A gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que focar nossas forças em coisas de Deus, em agradar a Deus, buscar saber a origem das coisas. Se a gente está vendo uma coisa que está acontecendo no mundo e tal, a gente deve questionar tudo que a gente vê. A gente não deve aceitar tudo que é imposto para a gente. Essa estupidificação das massas, a destruição dos valores morais, sociais, éticos, serve apenas para as massas, porque eles fazendo assim, bestializando as massas, eles conseguem as suas metas. Eles podem continuar com suas tradições, com seus costumes, mas as massas que vão os servir continuarão ignorantes, se odiando entre si, porque essas agendas geram ódio entre si, né? A esquerda odeia a direita, e a direita odeia a esquerda. A gente pode ver esses debates acontecendo, não é só de agora não, é de longa data, né? As guerras, tal, a própria Revolução Francesa, que tinha os jacobinos como de esquerda e os girondinos como de direita. Esse tema até foi lançado nessa época. Os girondinos olhavam mais o lado da burguesia e os jacobinos mais o lado das pessoas mais pobres, né? Os trabalhadores e tal. E era essa dialética que acontecia, a direita contra a esquerda, e ainda tinha monarquia, né? Mas o detalhe de tudo que quando ambos os dois lados tinha maçonaria infiltrada no meio, e na própria monarquia tinha maçom e tal. E eles conseguiram dividir a tal ponto que gerou a Revolução Francesa e tal. E tem relatos, né, pela história do financiamento das elites dessa Revolução Francesa aí, a maçonaria envolvida na Revolução Americana. Isso é de longa data que eles usam esses dois extremos aí, eles pegam sempre dois extremos, os extremistas mesmo e tal, para dividir, para gerar um ódio, uma guerra de classe mesmo, como o próprio Lenin falava, né? Uma guerra de classe. Acaba que o sistema conseguiu dividir o mundo, e eles dividindo o mundo, fica impossível de ter uma resistência contra eles, uma grande resistência, por exemplo. Porque o mundo se odeia, né? E assim eles conseguem estabelecer suas metas, gerando todo esse mimimi que a gente está vendo aí. Porque tem um pessoal progressista de esquerda que abraça essas agendas, mas tem o outro extremo que eles agem de forma extremista, com ódio, aí gera as confusões, né? As tretas, por assim dizer. Então, dois extremos se conflitando durante a história. É aquela velha máxima, dividir para conquistar. É a estratégia deles, né? Isso aí. Para dividir para conquistar, fica um povo dividido, é mais fácil de ser conquistado. Assim eles vão mantendo o poder sobre eles, né? Cada vez maior, e o gado sendo dividido e conquistado. E eles vão continuar tendo a sua tradição, a elite oculta. Ela continua mantendo a sua tradição, os seus costumes. Por exemplo, a família Rothschild é uma família judaica, mas eles não são aqueles judeus zelosos da Torá. Eles até são aqueles caras não praticantes. Eles de vez em quando, é tipo o Luciano Huck, que se diz judeu, mas adora um ídolo do mar, oferece manjares, entre aspas, para ídolo do mar, pratica ecumenismo e tal, faz um tanto de coisa errada, igual esses caras aí, o Rothschild. Essa família judaica, ele tenta seguir alguma coisa da tradição judaica, mas eles deturpam a própria Torá. Eles não seguem a Torá, não. Por exemplo, para manter esses círculos
de poder entre eles, eles casavam entre si. A prática de endogamia. Tem registro de um, eu estou lembrando agora no momento de um chamado James Rothschild da França. Ele casou com a sua sobrinha. Por exemplo, o livro do antropólogo Adam Cooper chama Incesto e Influência, a vida privada da burguesia inglesa. Ele cita um exemplo da família Rothschild novamente, em que ele fala o seguinte: seu filho mais velho, na parte que eu marquei, diz o seguinte: seu filho mais velho, que iria sucedê-lo como chefe do Banco Rothschild de Londres, casou-se com a filha do filho mais velho de Cal. Cal era um dos 5 filhos do patriarca, né? Quem não sabe. Ambos eram, é claro, descendentes diretos de Mary Amschel, na linha masculina. Mas ela também era filha da irmã de seu pai. A filha mais velha de Lionel casou-se com o filho de James. Sua segunda filha se casou com o filho do filho de Anselm. O filho do irmão de Lionel, Nat, se casou com outra neta de Cal. Aí fala a tradição que eles estavam seguindo uma tradição endogâmica judaica, seria uma nova doutrina que os Rothschild deveriam se casar com os Rothschild. Melhor dizendo, Rothschild, né? O termo, a maneira de soletrar correta. Por causa que eu lembro que não é bíblico esse conceito, é um conceito humano. Porque os Askenazi eram um povo isolado nas regiões da Europa ali, parte da Turquia também ali e tal, que ele era Hungria, ele era um grupo populacional separado dos demais. Aí, devido a esse isolamento, eles casavam entre si, né, entre parentes próximos. Isso é uma tradição dos Askenazi, não uma tradição bíblica. Na verdade, a Bíblia proíbe incesto e tal. Essa endogamia, por exemplo, no caso de James, que eu citei, ele casou com sua sobrinha e tal. Isso é totalmente proibido pela Bíblia. Enfim, né? Mais para baixo até cito James, né, falando que ele tinha como certo que a estrutura do banco dependia de homens Rothschild que se casassem com mulheres Rothschild. Que isso era uma doutrina que veio desde o patriarca do Meyer Amschel. Que também se acha nesse livro aqui, ó, La Casa Rothschild em Espanha, do Miguel López Morel. Esse livro também cita, tem essa imagem do livro, citando a família Rothschild. Indubitavelmente existia um sistema de endogamia grupal nos negócios, que era privativo de suas casas de comércio e bancas judias e tal. Que está tipo afirmando aqui, confirmando a informação que eu passei anteriormente do livro e também do próprio site da família, né? Que consta essa informação do James. E esse é um conceito totalmente... casar com o primo não tem proibição bíblica, né? Mas o detalhe é que havia o casamento entre tio e sobrinha, né? E isso é antibíblico. E eles faziam essa questão endogâmica para manter o poder entre eles. Como eu já falei na série várias vezes, no meu canal também, tem até música de rap falando sobre isso, a dialética hegeliana, que é o conceito master que eles usam para dividir o mundo, né, para conquistá-lo. Que tem tudo a ver, eles embatem ideologias diferentes, que é a tese e a antítese. A tese é uma visão e a antítese é a visão oposta. Ficam se conflitando ali e nisso sai a síntese, né? Que é a ordem através do caos. O caos são essas duas ideologias se debatendo. O embate dessas duas ideologias aí, que a direita e a esquerda, por exemplo, um grande exemplo. Esse ódio aí dos dois extremos, eles vão se degladiando e nisso saem sistemas híbridos, né? Igual o Estado de Israel é um sistema híbrido. Eles falam que são de direita,
Por exemplo, lá tem a maior parada gay do mundo, lá tem concurso de Miss Trans e tal. São várias coisas que não condizem com a Bíblia. Aborto liberado, tem o uso da maconha recreativo lá, é permitido. O que tem de conservador nisso? Me fala. Então é esse sistema de síntese da dialética hegeliana ali, um sistema híbrido. A nova direita me lembra bastante esse conceito aí de ordem através do caos. Esse conceito está no piso preto e branco da maçonaria, dualismo. Esse conceito está naquele Bafomé, aquela imagem daquele bode híbrido e tal, aludindo a Rassatã, aquela imagem ali, ela alude tanto um animal como o ser humano, tanto o ser masculino quanto o feminino, e também alude, ele aponta para o céu e para a terra ao mesmo tempo, que é um conceito da alquimia. Ele aponta para cima e para baixo e fala o princípio do hermetismo da alquimia. Assim como é em cima, será embaixo. Então, fazendo uma alusão a dualismo também, que, por exemplo, assim como é nos céus, será na terra, no mundo espiritual. O mundo espiritual é eterno. Isso aqui vai deixar de existir um dia. Os seres espirituais, por exemplo, não comem. Eles não têm, como é um mundo espiritual, não tem nada físico lá, então eles não se alimentam de comida, eles não comem igual come aqui, bebe água. Eles, por exemplo, não têm relação sexual, igual acontece com essa realidade. Então não tem nada a ver falar que assim como é em cima, será embaixo. Isso é um conceito do dualismo, do esoterismo. É um conceito dos principais do ocultismo, é o dualismo, que a gente vê isso aí no Yin Yang, também, no piso da maçonaria, igual eu falei. Eles tentam fazer o equilíbrio entre os dois, que seria a síntese. O equilíbrio entre o preto e o branco, no piso maçônico, por exemplo, seria a síntese. O equilíbrio entre o bem e o mal seria a síntese. O equilíbrio entre esquerda e direita sairia esse sistema híbrido, por exemplo, que eu estou falando. Então, muitas das coisas que existem no mundo, não existe essa questão de dualismo, o amor e o ódio. Não existe apenas o amor e o ódio, como o dualismo poderia conjecturar, mas existe também indiferença, que não é nenhum equilíbrio nem de nenhum dos dois, pois a indiferença é a ausência dos dois. Então já tem 3 conceitos, não apenas 2. Mas enfim, eles usam essa dialética hegeliana o tempo inteiro para dividir, para gerar ódio entre os dois extremos. Eu lembro que no vídeo eu também falei sobre as agendas da elite, que servem para destruir toda a parte moral e desconstruir o que Deus estabeleceu, o padrão moral, ético, estabelecido por Deus. E eles usam várias agendas, né? Por exemplo, a agenda gay, a ideologia de gênero faz parte, né? Feminismo, que está aí. Hoje em dia na mídia de massa só fala disso aí, de gaysismo e feminismo. Eles são como se fossem os deuses da atualidade. Tudo que a gente vê na mídia é promoção. Por exemplo, teve aquela polêmica da Tammy Gretchen na campanha Dia dos Pais da Natura e tal. Na rede de esgoto, como eu falei no outro vídeo, esses dias para trás, tinha aquele Pedro Bial enaltecendo travesti. Nas novelas tudo tem homossexual. Nos filmes nem se fala. É o tempo inteiro bombardeio disso. Então parece religião, principalmente as religiões proselitistas, né, como o cristianismo. Eles querem que as pessoas se convertam, entre aspas. No caso, para o gaysismo, não para a religião, não, só um modo de expressar. Parece que eles querem que todo mundo se torne gay. Eles querem colocar a goela abaixo de todo mundo, essa ideologia. Igual o feminismo, com essa onda de empoderamento feminino e tal, essa cobrança de direitos, etc. Mas cadê? Eu quero ver elas querem cumprir os mesmos deveres que o homem cumpre e tal. Esse ódio desenfreado ao homem,
essa doutrinação com feminicídio, com assédio, com cultura do estupro, todo esse mimimi, porque é lógico que existe estupro, mas está sendo uma coisa levantada pelo sistema de forma proposital e tendenciosa, como a questão do estupro mesmo. Várias denúncias de estupro foram comprovadas falsas e tal. Mulher agredindo um homem, mulher que matou homem, e quem é falado é o feminicídio. É uma grande falácia que está sendo forçada aí, e isso promove aqueles homens submissos, né, até a mulher mandando na situação um homem afeminado. Um homem afeminado se torna um cara gay. Então é uma subversão da verdade, subversão da realidade, da ciência, da biologia, da natureza e do que Deus estabeleceu. Todos esses sistemas aí e tal, a pedofilia é uma consequência direta dessas agendas aí, dessa agenda gay também. E por causa que tem a NAMBLA nos Estados Unidos, que era aliada até anos antes, por causa de pressão e tal da sociedade sobre o movimento LGBT nos Estados Unidos, que eles desassociaram com a NAMBLA. Eram aliados antes, o movimento gay e a NAMBLA, que defende pedofilia. A gente pode observar também, teve um tempo atrás uma parada gay que tinha uma criança no meio do pessoal homossexual dançando com a bandeira deles lá. Nos Estados Unidos tem uma criança também que está nesse mesmo movimento, eu não lembro o nome. Tempos atrás, na rede de esgoto de televisão, eles tentaram falar que pedofilia era uma doença e tal. Tem série na Netflix que tem um travesti que anda com uma criança, uma menina que acredita que ela é homem. Eles já tentam doutrinar no meio dessas coisas assim, dessas séries. É uma menina que anda com um travesti meio que como se tivesse adotado a criança, e ela é uma menina que se acha um homem e tal. Essa grande falácia. Ela acaba se vestindo como um homem na série. Tem episódio que até usei no vídeo, inclusive, que foi bloqueado por supostamente discurso de ódio, que essa criança estava dançando com esse travesti, e aí estava dando uma dança no episódio. Aí acontece que uma criança, um garoto, né, tá vestido de mulher dançando também no meio dessa confusão aí. Então é proposital essas agendas aí da elite, subverter as massas. Tem também o aborto, né, que é uma agenda que está sendo cada vez mais aceita pelas massas, com argumentos vazios, e até mesmo tem o templo satânico, com um movimento satanista, supostamente, segundo eles, ateísta. Eles dizem que Satã é um símbolo de rebeldia, de pregar justiça. Olha a ideia dos caras. Só que, por exemplo, o satanismo de Anton LaVey, eles falavam que não acreditavam, que não era teísta, mas na Bíblia satânica do Anton LaVey tem culto a Satã como ser literal. Cita o nome dele, está cultuando um ser literalmente ali. Tem outras alusões que se referem a um ser literal e não a um símbolo, como eles tentam dizer, de forma tendenciosa. Esse movimento aí, o líder dele ele faz alusão automática no corpo dele com um olho. Um olho dele ou é cego ou ele usa lente, que um olho dele é mais claro que o outro. Está fazendo várias polêmicas aí. Esse movimento criou um suposto ritual satânico de aborto, e tem no site deles. Surreal. Então essa agenda está sendo aceita também pelas massas, infelizmente. E também esses movimentos étnicos politizados, pleiteadores de cotas, que querem cota para tudo, pelo fato de serem negros, por exemplo. Se a pessoa quer ter uma cota, a pessoa tem que ter um mérito para ter tal coisa, tem que ter estudado. Pela cor da pele não faz dela pior nem melhor que ninguém. Somos todos iguais. Então esse movimento de querer cotas por causa de cor é outra falácia. Essa questão, a gente tem que ter um mérito para conseguir
tem que estudar e conseguir o resultado almejado. É outra coisa que está acontecendo na mídia, tipo assim, está acontecendo uma coisa muito forçada, eles querem colocar a goela abaixo de todo mundo, como se a sociedade tivesse uma dívida histórica com os negros. A gente sabe que isso aí não tem nada a ver, a gente não deve pagar pelo erro dos outros, né? Nas escrituras fala que cada um pagará pelo seu próprio pecado também. Mas tem detalhe que também teve povos escravos brancos também, então isso é uma falácia. O exemplo de tudo isso é uma falácia é o próprio Luiz da Gama, que era um homem negro, escravo, e correu atrás, em vez de ficar de mimimi, correu atrás, conseguiu crescer na vida. O sistema também quer forçar a ideologia de gênero para a galera, que a pessoa pode nascer diferente do órgão sexual dela, que ela pode nascer como órgão sexual masculino, mas sendo mulher. Toda essa falácia que a ciência já refutou várias vezes, né? Que é algo que eu não vou ficar falando muito, senão vou acabar tendo o vídeo bloqueado, mas é uma coisa que a própria natureza refuta, né? Não precisa de falar muito. As escrituras, um padrão contrário às escrituras de Deus, padrão contrário ao Criador, né? Que é contra a ciência, contra a natureza, contra a biologia. Algo que também é muito propagado é esse ambientalismo radical da agenda da elite, né, do aquecimento global, que já mostramos no canal com a face. E tem toda essa agenda com Greta, com Al Gore, faz parte dessa agenda do aquecimento global, que é uma das metas a ser batidas pela ONU na Agenda 2030. Tem tudo a ver com a nova ordem mundial, essa agenda aí. Para implementar essas agendas aí, mundo afora, por meio de vários tentáculos, eles usam várias ferramentas. Por exemplo, o relativismo, a visão que não existe uma verdade absoluta. Tem a visão do multiculturalismo, é cultura do fulano, não tem nada a ver, é porque é cultura. Tipo, tentando desprezar e relativizar o conceito de verdade, de certo. Também tem o granchismo, que está aí no Brasil, aí, à solta aí, que é esses movimentos ideológicos que você tem anteriormente, que não está apenas no Brasil, está no mundo inteiro. Isso. Os países que são mais conservadores, isso está mais fraco, não está inexistente não, está só mais fraco. Nos países que tem governo de esquerda, está muito mais forte. A questão também que é valorizada bastante, o hedonismo, que a vida tem que ser baseada só no prazer e tal, e nisso, com essas premissas, tentam justificar vários tipos de atos pesados, né? Estou tentando maneirar as palavras aqui para não ter o vídeo bloqueado. Por exemplo, sexo desenfreado, banalização da pornografia, o uso abusivo de droga, de álcool, por aí vai. A pessoa quer só ter prazer e tal, quer se esbaldar, entre aspas, né? E todo excesso faz mal, mas desde quando tem prazeres que são lícitos, né, pelo Criador, mas tudo a gente faz com excesso. Por exemplo, a bebida alcoólica é permitida pela Bíblia, mas o álcool em excesso, que seria a embriaguez, já não é permitido. Então a pessoa que pratica hedonismo, ela quer viver à base do prazer, ela quer só se divertir, não quer obrigação, ela quer só prazer o tempo inteiro. E existem prazeres que são lícitos pelo Criador, e a gente deve ter uma vida sóbria, viver sóbrio e vigilante, para que a gente, além de estar presente, ter a mente sã, não perder a conexão com Ele. E nessa prática de hedonismo, a pessoa busca incessantemente por prazer, e muitos desses prazeres são algo que não agrada ao Eterno. Então a gente tem que vigiar, ser sóbrio e vigilante. Tem prazeres, como eu disse, que são lícitos, como até bebida alcoólica mesmo. Você sabe beber, né? Porque a proibição está na embriaguez. Uma outra ferramenta que usam
é o desconstrucionismo, né? Tentar desconstruir padrões, igual essas ideologias citadas anteriormente aí, para falar que era igual que o multiculturalismo também é usado, relativismo, tudo baseado no desconstrucionismo. Eles querem reescrever a história, tal, eles querem falar que a sociedade era retrógrada, que agora a gente tem que evoluir, entre aspas, aí inventam uma gama de coisas que eu não preciso nem citar aqui. Nisso também tem as organizações, na verdade os órgãos internacionais que eles usam em seus tentáculos, que é a União Europeia, também tem a ONU, que a gente vai abordar no próximo vídeo, que é o principal desses aí, que a ONU atua de forma mais mundial, é centralizada no globalismo mesmo. Então, tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que teve várias intervenções, entre aspas. A OTAN teve papel fundamental na morte do Gaddafi lá na Líbia. Aconteceu algo bem parecido na época do Saddam Hussein. Eles forjaram a guerra ao terror com o atentado World Trade Center. A gente já viu isso na parte 63, que eles falaram que o Iraque tinha conexão com Osama Bin Laden, sem nenhuma prova, que o Iraque tinha arma de destruição em massa, e foi mostrado que não tinha. Invadiu o Iraque por nada, entre aspas, porque ele queria o petróleo de lá. A mesma coisa rolou na Líbia com o Gaddafi. Eles entregaram, o Saddam Hussein não era nenhum santo nem o Gaddafi, mas eles entregaram Saddam Hussein para os seus inimigos, que fizeram um julgamento óbvio que seria tendencioso. O Saddam Hussein, como não era inocente, nem saiu alguma coisa impune, né? Igual o caso do Gaddafi. Aconteceu algo bem parecido. E aí a sede era os recursos naturais, como sempre. Então a OTAN tem um papel fundamental nessa intervenção militar, né, como muitos gostam de pedir, né, intervenção maçônica militar. Igual no Brasil aqui, a liderança do exército conectada com a maçonaria também. Nesse meio também tem vários bilionários que estão conectados com essas elites, tramando as escondidas, por trás das cortinas, e tendo passar a imagem de benevolentes para as massas. Bem a cara da maçonaria. Então, essas falsas caridades que fazem pelo ego, não por ajudar o próximo. Que adianta eles fazem caridade, igual o Bill Gates faz caridade, mas mata tanto, deixa, além de matar, deixa várias pessoas com infertilidade pelas vacinas. E assim vai, né? Relativização de tudo, sexo livre, tal, a banalidade do sexo, essas músicas que a gente escuta aí, só fala de sexo, normalização da pornografia, por exemplo, tal, as músicas que a gente escuta de funk, por exemplo, a gente vê pessoas falando sobre isso abertamente, é algo que está sempre rotineiro nas conversas das pessoas, é algo que é um padrão, né? Infelizmente, pornografia, eu mesmo já fui viciado nisso, é algo que escraviza a pessoa, que afasta da presença divina, é algo grave, não deve ser banalizado, deve ser exterminado. As pessoas que praticam tais ações, igual eu citei vários exemplos aí, das pessoas que sofreram lavagem cerebral da massa, né? Sofreram lavagem cerebral da elite, da grande mídia, as pessoas que abraçam, já acham normal tais coisas, as pessoas já aceitam normal conceitos como ideologia de gênero, por exemplo. Então, se você falar alguma coisa sobre isso, você é fanático, doente, retrógrado, fascista, por aí vai, né? Eles também criaram um conceito absurdo de arte, igual a gente viu esses anos atrás aí, exposição de Santander com zoofilia, né? Pedofilia, fazendo criança tocar em homem hindu. É muito triste. Existe uma indústria também grande, que gera bilhões, a indústria essa pegada de legalização da maconha, por exemplo. Tem só uma substância
dentro da maconha, que tem várias substâncias, uma substânciazinha só pode ser usada como um chá para deixar a pessoa por ansiedade ou alguma doença mental. Não deve ser fumado isso. Muita gente acha que tem que legalizar o uso, mas obviamente que até dando 10 anos atrás, a maioria dos estudos acerca de maconha refutava, colocava como negativo. Hoje vários colocam como positivo. E acaba que é por causa de interesse político, porque a indústria da maconha está só crescendo, ela gera bilhões e tal, nos Estados Unidos, por exemplo. Então tem interesse político grande envolvido, por isso que tem pesquisa manipulada. A gente vê essa santificação do homossexualismo, como eu falei anteriormente. Esse é o tema que menos pode falar, que é o que mais, entre aspas, gera mimimi, mais gera discurso de ódio deles mesmos contra quem fala, tenta alertar sobre isso. Eles falam que é falso, que não existe uma agenda gay, por exemplo, e falam que é preconceito, fobias, tudo é fobia também, mas está acontecendo de forma explícita, tendenciosa, forçada, uma santificação dessa prática homossexual. A gente vê para todo lugar tem isso aí. Eles quem faz a pessoa engolir goela abaixo nisso. A meta disso aí é a questão da pedofilia. Também, pedofilia, como eu citei anteriormente, nesse mesmo vídeo que vocês estão vendo aí, como está sendo usado de forma sutil argumentos que é doença. Eles vão dizer que é doença para não dizer que é crime, para passar batido. Igual mesmo eu estou lembrando na Globo, aquele tal de Drauzio Varela abraçou aquele traveco lá, a Suzy, e tipo assim, enaltecendo, né? Aí, na verdade está abraçando um pedófilo, estuprador e homicida. Complicado, né? Uma coisa também que eu talvez possa ter ficado bem pesado no vídeo lá, sobre o poliamor, está sendo promovido aí já faz tempo, né? Tal, tipo assim, a gente vê fatos na vida real. Eu até usei exemplos no vídeo, nem vou usar essas imagens nesse vídeo, vou usar só meu rosto aqui mesmo, pra não dar problema. Poliamor, por exemplo, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, ou várias pessoas com outra na mesma relação, e eles querem normalizar essas coisas. Eu usei uma imagem também de um cara, sei lá, nem lembro a idade, que tinha idade para ser pai de um moleque. O cara tinha mais de 40 anos e o moleque tinha 18 ou 19. Eles estavam tipo morando junto e tal, uma relação homossexual. São coisas que não precisam de comentários. Zoofilia também, necrofilia, pessoal que gosta de fazer sexo com a natureza. Também eu lembro que tem uma coisa que pode ser aceita, por exemplo, no Big Brother, um cara, pai de uma mulher já grande, dando um beijo na boca dela, alusão ao incesto. A elite também gosta de detonar a moral, né, do respeito aos mais velhos, da autoridade do pai e da mãe. Eles querem tirar isso, eles inventaram a lei da palmada, por exemplo. O pai e a mãe não podem mais corrigir seu filho. Então, óbvio que tem a pessoa que ama seu filho vai corrigir corretamente, né? Tem coisas que são absurdas, que maldade que certas mães ou pais fazem com seus filhos. Obviamente que não justifica aplicar a lei da palmada, porque muita pai e mãe deve corrigir seu filho, tal, o Estado não deve intervir nisso. Isso é uma coisa do comunismo. E assim vai, a gente encontra todas essas agendas aí que eu estou citando em filme, novela, jornais, revistas, séries, peças de teatro, exposições em museus, né, como a gente estava vendo aí, aquela ideia de reportagem favorável ao tema, matéria favorável, que é o que a mídia mais faz, né, demonizando quem fala contra, quem expõe essas agendas. Né. Tem até supostos artigos acadêmicos fáceis de ser refutados, que inclusive são sempre refutados, tentando tendenciosamente dar aval
a tais ideologias. Enfim, né, resumindo, que era inadmissível há anos atrás, hoje em dia é normal e é venerado pelas massas como o advento da modernidade, como evolução, como algo perfeito, né? Como um mundo melhor. No livro do escritor conservador Gary Allen, The Rockefeller File, ou seja, o arquivo Rockefeller, ele relata um escrito, uma citação de Larry McDonald, que era um político anticomunismo, conservador. Ele fala o seguinte: o impulso dos Rockefeller e seus aliados é criar um governo mundial que combine o supercapitalismo e o comunismo sob o mesmo teto, tudo sob seus controles. Quero dizer conspiração? Sim, eu quero. Estou convencido de que existe uma trama de âmbito com gerações antigas no planejamento e incrivelmente malignas nesse intuito. São os grandes soldados, desinformantes, as marionetes estão por aí, né? Nos filmes, nas mídias, até nas redes sociais mesmo, YouTube, canais informantes mesmo, que conscientemente, né? Muitos acreditam que sejam inconscientes, estejam propagando teorias falsas de forma igual papagaio, sem estudar. Mas é isso, vira uma cadeia, um ciclo vicioso de mentira, uma bola de neve de falácia. E assim vai a elite com suas marionetes, com suas grandes corporações, com suas agências de notícias, com seus canais mesmo de televisão, com seus artistas promovendo seu simbolismo, suas ideologias. E assim a nova ordem mundial vai tomando forma. Eles têm seus órgãos internacionais, agora citamos o principal, que é a ONU, que ela tem uma meta para bater até 2030. E é dela que a gente vai falar no próximo vídeo. Shalom a todos.